um encontro com Jesus assim como nós tivemos. E que eles possam viver aquilo que nós já vivemos em Deus. Amém, irmãos? Amém. Nós vamos ler a palavra do Senhor. E eu peço aos irmãos que mantenham a Bíblia aberta, porque nós vamos passear pelo texto. Vou ler um versículo só, mas vamos passear pelo texto. Nós vamos ler Lucas, capítulo 7, verso 13. Lucas 7, 13. E a palavra do Senhor nos diz assim: e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Aleluia! Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, essa é uma história que me impacta muito. É uma história de uma mãe que, quando Jesus encontra com ela, tudo muda na vida dela. Mas independente de nós estarmos num culto onde nós temos um tema mãe, a gente precisa entender o que é essa mãe. Mãe é quem gera. Então, na verdade, nós estamos falando para cristãos aqui. Porque todos nós, de alguma forma, nós geramos. Ou nós geramos no nosso ventre, ou nós geramos no nosso coração. Os ministérios geram o tempo todo. E às vezes aquilo que nós geramos morre. E quando morre, nós temos a certeza que se Jesus for ao encontro, a ressurreição acontece. É isso que a história nos mostra. A história nos mostra 3 momentos na vida dessa mulher. Um momento onde Jesus não estava. O momento quando Jesus chega. E o momento depois que ela tem esse encontro com Jesus, que a vida dela nunca mais foi a mesma. A nossa vida nunca mais foi a mesma depois que Jesus entrou nas nossas vidas. Porque nós podemos ter nossas lutas, nós podemos ter os nossos lutos, mas nós não passamos por eles sozinhos. Nós temos segurança do Deus que nós servimos. Os louvores aqui falaram coisas que também me impactaram muito, como vitorioso és, como um Deus que Ele é imutável. Os irmãos sabem o que é imutável? É um Deus que não muda. Ele é o mesmo de eternidade a eternidade. O mesmo Deus lá de Gênesis é o mesmo Deus de Apocalipse. Ele é imutável. Ele é o Deus que nos resgatou. Ele é o Deus que nos encontrou. E essa história mostra o que Deus faz quando você permite o toque dele, quando você permite o encontro com ele. Então, se você que ainda não teve o encontro com Jesus, se você está dentro da tua casa e você está nos ouvindo, permita neste momento que Jesus toque na tua vida. Permita ter esse encontro com ele e você vai ver como a sua vida vai mudar. Queridos, a palavra de Deus começa assim, lá no verso 11. Ele começa dizendo, logo depois. Depois do quê? Um pouquinho mais em cima, a gente vê uma cura que Jesus fez sobre a vida do servo de um centurião. E Jesus nem precisou ir lá, porque a maneira como Jesus opera, ela é diferente. Os evangelhos nos relatam 3 ressurreições. Essa é a primeira ressurreição. Mas cada ressurreição foi de uma maneira. Porque a maneira como Jesus ministra na minha vida é diferente da maneira como Ele ministra na vida da Rúbia, na vida da Nerina e na vida de cada um de nós. Porque cada um de nós tem uma necessidade. Cada um de nós tem uma maneira de ser. E o nosso Deus é tão maravilhoso que Ele age de acordo com a nossa necessidade. E Ele não precisou ir lá. O centurião chegou perto dele e falou assim, o senhor nem precisa ir lá. Porque se o senhor der uma palavra, eu creio que meu servo será curado. E Jesus dá a palavra e à distância esse servo é curado. Mas nesse momento, irmãos, precisava de proximidade. Precisava de encontro. Precisava de toque. E como Jesus é maravilhoso, logo depois de um milagre, ele decide ir à cidade de Naim. Ele não explicou por que ele ia para lá. Ele só foi. Mas ele foi porque ele sabia. Jesus, ele era guiado por propósito. Ele não era guiado por emoções. E nós, enquanto cristãos, precisamos entender isso. Nós temos propósito. O que nós estamos fazendo aqui é por propósito, não é por emoção.
Emoção não nos leva a lugar nenhum, irmãos, porque as nossas emoções são enganosas. Mas quando nós estamos dentro do propósito, dentro daquilo que Deus tem para as nossas vidas, o milagre acontece. O nome dele é glorificado. E Jesus vai até Naim. E a palavra de Deus diz que junto com Jesus iam os discípulos e uma grande multidão. Quem era esse pessoal que andava com Jesus? Provavelmente tinham curiosos. Já tinham visto Jesus fazer alguma coisa. E muitas vezes a pessoa caminha com Jesus por curiosidade. Mas nós caminhamos com Jesus por propósito. Hoje quem se dispôs a estar aqui debaixo desse frio, tem gente aí batendo o queixo, está aqui porque tem um propósito, tem uma experiência com Deus. Então eu vou seguir Jesus, eu vou seguir o Filho vivo, eu vou caminhar no meio dessa multidão, e dessa multidão eu vou me tornar discípulo dele. Esse é o nosso propósito, essa é a nossa posição nessa caminhada. E Naim, irmãos, os historiadores dizem que era uma cidade tranquila, era pequenininha, era de aconchego, era de paz. Mas essa mulher saiu de um ambiente de aconchego, de paz, de tranquilidade, porque ela carregava a maior dor da vida dela. Ela saiu desse ambiente para seguir com a luta, com o luto, com a dor dela. E aí eles têm esse encontro. A palavra de Deus diz que Jesus se aproxima. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, nós não merecemos isso. Todos nós somos pecadores. Quantas vezes nós deixamos de fazer a vontade de Deus para fazermos a nossa vontade, aquilo que está no nosso coração, e às vezes dizemos que é de Deus, sabemos que não é de Deus, mas a misericórdia de Deus nos alcança, a graça dele nos alcança, o amor dele nos constrange. Aleluia. E a palavra de Deus diz que ele se aproxima. Aleluia. Diz para mim se você não se lembra do dia que Jesus se aproximou de você. Oh, glória. Aleluia. Aonde você estava? Em que situação você se encontrava? O pastor deu um testemunho aqui do momento que ele encontrou com Jesus, que Jesus se aproximou, que Jesus foi até ele. Irmãos, antes de nós chegarmos aqui, o Senhor já nos aguardava, porque isso aqui é para ele, é para louvor e honra do nome dele. E a palavra de Deus diz que ele se aproxima. Ele se aproxima. A palavra de Deus diz que esse menino era filho único de uma viúva. Os irmãos percebem que o texto não cita nomes. A única coisa que a gente sabe é que eles estavam saindo da cidade de Naim. Uma mulher sem nome. Mas Jesus sabia o nome dela. Jesus sabia a dor dela. Jesus sabia quem era a família dela. Jesus sabia o endereço dela. Jesus sabe o seu endereço. Jesus sabe a sua dor. Eu não sei, mas ele sabe. E se você permitir, ele se aproxima de você. Ele toca na tua vida e ele faz a diferença. Jesus sabia o que ele ia fazer, com quem ele ia fazer e do jeito que ele faria. A Bíblia não fala, mas a mulher naquela época, ela tinha 3 maneiras de provisão. Ou o pai provia, ou o marido provia, e na ausência do marido, o filho provia. O pai não provia mais, irmãos. Ela era viúva. Ela casou e perdeu o marido. O marido não provia mais. Naquela cidade de Naim, uma cidade tranquila, uma cidade de aconchego, ela se torna viúva. Uma grande dor acontece na vida daquela mulher, porque a cidade podia ter nome de aconchego, podia ter nome de tranquilidade, mas Jesus não estava naquele lugar. E quando Jesus não está, é dor, é luto, é tristeza, é desesperança. Porque o servo de Deus, mesmo na luta e no luto, ele tem esperança. Ele traz a memória, aquilo que lhe dá esperança. Essa mulher não tinha nem memória para trazer. Era uma mulher sofrida. Era uma mulher que a única esperança, expectativa de futuro na vida dela estava sobre o filho, porque ela tinha perdido o marido. E na tal cidade de aconchego, na tal cidade de tranquilidade, o filho dessa mulher morre. Irmãos, quando nós enterramos pais, tem nome para isso. Você se torna órfão. Mas e quando você enterra um filho? Que nome se dá a isso? Ninguém sabe dizer.
o nome que se dá a quem enterra um filho. E só quem já enterrou um filho sabe o que é isso. E eu já passei por isso. Eu entendo um pouco do que essa mulher viveu. A diferença minha para essa mulher é que eu não passei por essa situação sozinha. Eu passei por essa situação, mas Jesus estava do meu lado. Como diz o louvor que a Estela cantou, o milagre aconteceu dentro de mim. Essa mulher não tinha Jesus. A dor dessa mulher, o desespero dessa mulher, era algo que nós não conseguimos imaginar. A vida dessa mulher acabou. Sabe lá o que essa mulher teria que fazer para se sustentar. E essa mulher vai desesperada. Uma mulher sem nome, uma mulher sem pai, uma mulher sem marido e agora sem filho. Uma mulher desgraçada, sem a graça de Deus sobre a vida dela. Mas o amor de Jesus a alcançou. E a palavra de Deus continua. E ela diz o seguinte: que outra multidão seguia essa mulher. Que multidão era essa? Uma multidão que seguia um morto. Irmãos, quantas pessoas hoje estão seguindo mortos? Pessoas que não geram nada, pessoas que não fazem nada, pessoas que não acrescentam nada. Nós precisamos nos posicionar. Nós seguimos a Jesus. Nós seguimos o Filho vivo, o Filho único, vivo. Nós seguimos o Jesus que vivo morreu pelo jovem, morreu pela viúva, morreu pelas duas multidões, morreu pelas nossas vidas, para que hoje nós tivéssemos vida, para que hoje nós pudéssemos estar aqui falando no nome dele. É esse Jesus que nós seguimos, o Jesus vivo, o Jesus que ressuscitou. E havia essa multidão que seguia Jesus, e as duas multidões se encontram. E Jesus, nós já vemos agora o segundo momento. Porque até então vinha uma mulher triste, uma mulher desgraçada. Uma mulher que não tinha mais esperança de vida. A vida dela acaba no momento que ela enterra aquele menino. Ela já estava ali no luto, mas a vida dela ia acabar ali. E nesse momento começa a haver uma mudança. Porque a palavra de Deus diz que Jesus a vê. Os irmãos têm noção disso? Jesus nos vê. Sabe aquele momento que você está na sua casa, na luta, no desespero? Ninguém me entende, meu pastor não me entende, a irmã da oração não me entende. E aí você ajoelha e você só chora. E você fala: Senhor, eu não consigo orar. O meu desespero, a minha luta é tamanha que eu não consigo falar uma palavra sequer. Mas as suas lágrimas molham o chão. Nesse momento, Jesus te vê. Você não está chorando sozinho. Jesus está do teu lado. E Ele está vendo. E Ele está enxugando as tuas lágrimas. Jesus vê o desespero dessa mulher. Jesus vê uma mulher sem expectativa nenhuma de futuro. Jesus a vê. E Jesus nos vê. Aleluia por isso. Porque Ele nos vê. Ele enxerga em nós. Ele sabe que nós somos falhos. Mas o amor dele nos constrange. A graça dele nos alcança. E aquela mulher que era desgraçada começa a ver graça na vida dela. E a palavra de Deus, no texto que eu li para os irmãos, diz o seguinte: Ele moveu-se de íntima compaixão. Ele se compadece daquela mulher. Ele olha para ela e ele sente a tristeza que está no coração dela. E o prazer do nosso Deus é nos abençoar. Glória a Deus. O prazer dele é nos abençoar. Às vezes nós oramos tanto, pedimos: Senhor, nos abençoa. Irmãos, nós já somos abençoados. O fato de nós ter sido resgatados por ele já nos torna abençoados. Que bênção maior do que isso? Glória a Deus. O nosso foco é a eternidade. O que nós ganhamos nessa vida é lucro. O nosso foco é a eternidade. Se o nosso foco não for esse, a gente vai fazer o que na eternidade? Do lado daquele que nos ama incondicionalmente, daquele que nos resgatou, daquele que a sua graça tem nos sustentado até aqui. Jesus a vê, Jesus se compadece dela. Irmãos, essa frase de Jesus, ela é muito poderosa. E ele diz para ela: não chores. Oh, glórias. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia. Quantas vezes a gente fala isso para a pessoa? A pessoa chega diante de nós com problema e a gente fala: chora não. E o que você pode fazer por essa pessoa que você diz para ela: chora não? Você só pode orar.
e depender que Deus faça alguma coisa. Mas Jesus pode te dizer: não chores. Porque Ele tem poder para mudar o seu choro em riso. Ele tem poder para trocar a sua desgraça em graça. Ele tem poder para trocar a sua tristeza, o seu luto em alegria, em júbilo, em festa. Ele pode dizer: não chores. Ele tem poder para dizer: não chores. Eu não sei qual foi a reação dessa mulher, mas eu ia levar um susto. Mas como assim, Senhor? Como é que eu não choro numa situação dessa? Não chora. Não chora, porque quem conhece Jesus confia. Aleluia. Quem conhece Jesus passa pela luta dando glória a Deus. Quem conhece Jesus é moído no local de trabalho e as pessoas olham e falam: gente, mas como é que tá assim? A gente sabe a luta que está vivendo e está com um sorriso no rosto. Quem anda com Jesus chega na igreja detonado e glorifica a Deus e louva a Deus pela vitória que ainda não viu. Assim como o povo de Israel lá no Egito. Eles como comemoraram a Páscoa, irmãos? Eles comemoraram algo que não tinha acontecido. Porque a libertação só aconteceu no dia seguinte. Mas eles acreditavam naquilo que Deus tinha dito. Então nós já comemoramos a vitória que nós ainda não vimos. Essa mulher ainda não sabia disso, mas ela vai saber. Ela vai ter essa experiência. E Jesus diz para ela: não chores. Qual a dor que você está vivendo hoje? Qual é a sua luta? Qual é o seu luto? Pois eu vou dizer para você o que Jesus manda te dizer: não chores. Confia nele. Segura nas mãos do seu Pai. Porque Ele te amou primeiro. Nós enchemos a boca para dizer: eu amo a Deus. Nós cantamos que amamos a Deus. Mas Ele nos amou primeiro. Não chores. Não chores. E Jesus, Ele vai. Aí o texto diz assim, no 14: Depois de quê, irmãos? Depois de Jesus vê-la, depois de Jesus se compadecer dela, depois de Jesus dizer: não chores, só ali já dá para entregar a vida para Ele. Só em ter a presença de Jesus. Jesus não tivesse ressuscitado aquele menino, aquele momento já era o momento de entregar a vida para Ele. Porque a palavra dele nos conforta. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por isso nós estamos tendo esse momento. O louvor é muito bom, glória a Deus, o louvor enche o nosso coração. Mas nós precisamos nos alimentar. E a palavra de Jesus já alimentou aquela mulher naquele momento. Porque foi Ele quem disse. Não foi discípulo, não foi multidão. Foi Ele que disse: não chores. Então depois de tudo isso, Ele se aproxima novamente. Sabe por que Ele se aproxima novamente? Porque a primeira aproximação ainda não estava tão perto. É aquele momento que a gente tem um encontro com Jesus, mas a gente não está pertinho de Jesus ainda. Porque, irmãos, nós nos consagramos a Ele para ficarmos mais perto deles. Ele nos abençoa, Ele nos concede a graça que nós pedimos, sim. Mas nós nos consagramos para ficar mais perto dEle. E Ele se aproxima mais dela. E Ele fica mais perto dela, para que ela entendesse aquele projeto. E Ele toca no caixão. Jesus tocou em algo que na época os sacerdotes não tocavam. Que quem tocasse num negócio desse ficava impuro. Mas Jesus não tinha como ficar impuro. Jesus era perfeito, Ele era puro, Ele era santo. Na eternidade os anjos dizem: santo, santo, santo. Ele toca no caixão. Jesus venceu a morte. Onde está a morte, teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Porque o nosso Deus venceu a morte no Calvário pelas nossas vidas. Então Ele faz algo que ninguém podia fazer. Ele manda ela parar de chorar. E Ele toca no caixão. E a palavra diz que na hora que Ele toca no caixão, quem carregava parou. Irmãos, quem carregava estava ajudando a viúva? Claro que estava. Estava fazendo alguma coisa por ela. Mas a única coisa que eles podiam fazer é carregar o luto junto com ela. A única coisa que aquela gente podia fazer era chorar junto com ela. A única coisa que aquela gente podia fazer é abraçá-la. Não, nós estamos sentindo a tua dor junto contigo, não estava nada. Só aquela mulher sabia o que ela estava sentindo e Jesus sabia o que aquela mulher estava sentindo. Mas na hora que Ele toca no caixão, aquele povo para, porque eles entenderam, não foi qualquer um que botou a mão aqui, não. Quem botou a mão aqui foi o Todo-Poderoso, o Deus Onipotente. Que nada é impossível
Poderoso. Foi Ele que botou a mão. Aquela gente para. Não vão parar. Porque se Ele botou a mão, alguma coisa vai acontecer. Aleluia. Eles param. Jesus vira para o jovem e fala direto com ele. Irmãos, Ele não chama o jovem de morto. O jovem não estava morto, mas Ele nos chama de morto, porque Jesus nos chama daquilo que Ele vê em nós. Ele não via ali uma pessoa morta. Ele viu um jovem que tinha uma vida inteira pela vida, que tinha um propósito na vida, que faria algo pelo reino. E é assim que Ele nos vê. Ele não nos vê como mortos. O mundo pode nos ver como mortos. O mundo pode olhar para nós e falar assim: nossa, tá todo dia enfiado na igreja. Glória a Deus por isso. Eu sei por que eu estou na igreja. Eu sei por que eu estou hoje aqui nesse frio, com a mão gelada, falando para os irmãos. Eu sei daquilo que eu tenho vivido com Ele. Porque um dia, quando eu não tinha Ele na minha vida, eu estava morta. Mas naquele dia que Ele se aproximou de mim, que Ele tocou na minha vida, e Ele me disse: Andréia, levanta-te. A minha vida mudou. A minha vida é outra. Porque agora eu tenho vida, e vida em abundância. E Ele vira para o jovem e fala: jovem, levanta-te. Faz alguma coisa, muda de direção. Não é isso que eu tenho para a tua vida. Não é morte que eu tenho para a tua vida. Eu tenho vida para a tua vida. E a palavra de Deus diz que ele senta. Estava meio cansado, né? Muito tempo deitado. Mas o importante, irmãos, é que ele começa a fazer alguma coisa. Porque ele podia ter continuado deitado. Eu já ouvi pregação dizer que o menino tinha que ter levantado. Tinha que ter levantado, mas se ele sentou já é alguma coisa. Então hoje eu estou falando para quem está me ouvindo e ainda não teve um compromisso com Deus: faça a primeira coisa, nem que seja sentado. Se você não consegue ficar de pé, sente. Mas aceite a palavra dele, aceite a determinação dele. Fale com ele agora no seu coração: Senhor, eu quero ter um compromisso contigo. Eu quero ter um encontro com Jesus. Eu quero ter vida abundante. Eu quero ter certeza, quando eu acordo, que aquele dia não é mais um dia, mas que aquele dia é uma dádiva, é um presente. Por isso chama presente. É um presente dele para a minha vida. Aleluia. E o menino senta, e o menino fala. Irmãos, quem tem vida fala. Aleluia. Quem tem vida aqui? Aleluia. Aleluia. Nós falamos da parte de Deus. Nós testemunhamos o que Deus tem feito nas nossas vidas, porque nós temos vida. Quem tem vida fala. E o menino começa a falar. Na Paixão de Cristo, essa cena também ministrou muito no meu coração. E tinha um louvor que eu não sei cantar, mas eles cantavam e falavam: mexeu as mãos, mexeu os pés, abriu os olhos. Irmãos, imagina isso. Viaja no tempo. Imagina esse jovem, cada movimento que esse jovem fez para ele se sentar. A maravilha de Deus sendo operada sobre a vida daquele menino. Os olhos daquela mulher, o coração daquela mulher saindo pela boca. O meu filho está voltando à vida. A minha esperança está voltando. Eu tenho expectativa de futuro. E o Senhor Jesus entrega um menino para a mãe. Fala: tá aí seu filho. Tá aí a sua esperança. Está aí a sua expectativa de futuro. Porque eu encerrei o funeral. Aleluia! Jesus encerrou, acabou com aquele funeral. Acabou. Acabou a graça do funeral. Na hora que ele está presente, irmãos, o funeral acaba. A sua luta acaba, o seu luto acaba. A sua tristeza acaba quando ele está presente. E aí nós vemos uma mulher saindo de Naim, desgraçada. Nós vemos uma mulher que não conhecia Jesus. E aí Jesus encontra ela, Jesus vê essa mulher, Jesus fala com essa mulher, Jesus toca na morte, na luta dessa mulher e muda em vida, em vitória. Aleluia. E é outra vida, e é outro momento. Agora nós temos o terceiro momento. Tá tudo uma bênção, aleluia. A palavra de Deus diz assim, versos 16 e 17. E de todos, irmãos, todos não são alguns, não é um ou outro, são todos. Aleluia.
E de todos se apoderou o temor. O temor porque Ele é santo, santo, santo. O temor porque Ele é onipotente. O temor porque Ele é onipresente. Ele está aqui no nosso meio. O temor porque Ele é onisciente. Ele sabe o que você precisa nessa noite. O temor se apoderou de todos. E o glorificavam. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele povo glorificava, as duas multidões glorificavam, porque agora não tinha mais morto para carregar, não tinha mais gente para chorar, eram duas multidões louvando o nome do Senhor pelo milagre que Ele tinha feito. E todos diziam: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, Deus teve misericórdia de nós. E o 17 diz: e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Irmãos, Naim não é na Judéia. Naim não é na Judéia. Mas a Judéia ficou sabendo do que tinha acontecido na cidade de Naim. Porque a palavra de Deus diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Aleluia. É muito bom, queridos, nós estarmos na nossa igreja, com os nossos pastores. É muito bom estar com os irmãos. Louvar a Deus, né? A gente gosta do louvor da nossa igreja. Quem gosta do louvor da sua igreja? Eu gosto do louvor da minha igreja. Oh, glória! Recebo uma bênção nas outras igrejas também, recebo. Mas na nossa igreja é diferente, né? A gente fica mais à vontade, a gente se solta mais. Mas o reino não é feito só disso. O reino é feito do que nós estamos vivendo aqui. De um momento de comunhão sem placa, sem nome. Aonde todo o Amapá vai saber que há Deus nas nossas igrejas, que há um Deus neste bairro, que tem um povo que está orando, que está clamando e que está fazendo alguma coisa por este bairro. E que todo o bairro ouça: há um Deus no Amapá. Aleluia! E Ele está aqui para operar. Ele está aqui para mudar a vida, para mudar a trajetória, para transformar o luto em alegria. Oh, glórias! Queridos, estou encerrando, glorificando a Deus, porque o nosso Deus é realmente maravilhoso. É uma palavra que nós falamos com frequência, mas às vezes nós não paramos para pensar o quão maravilhoso Ele é. Falta pouco tempo para Jesus voltar. Mas falta muito pouco tempo para Jesus chegar aonde Ele ainda não chegou. Porque Ele está se aproximando, Ele está a caminho, Ele tem um propósito. Então, se você ainda não se encontrou com Ele, permita o encontro. Ele está muito próximo. Permita, aceita Ele. Queridos, Jesus pode decretar o final do seu choro. E quando nós falamos de mães, de mulheres que geram, a mulher é extremamente emocional, extremamente sensível. E às vezes nós temos situações que nós achamos que não tem jeito. E não tem jeito mesmo não, irmãos. Nossa, mas a pastora está dando uma palavra de desesperança. Nesse mundo aí não tem jeito não. O médico pode dizer para você que não tem jeito. No teu serviço podem dizer para você que não tem jeito. Mas a palavra de Jesus para nós esta noite, amanhã e todos os dias é: não chores. Porque para Jesus tem jeito. Aleluia! Para Jesus tem jeito. E é isso que nós precisamos aprender. Queridos, vocês podem esquecer tudo que eu falei essa noite. Não tem problema, não vou ficar aborrecida. Mas vocês não podem esquecer que esse Jesus que nós servimos é um Jesus que limpa, que seca as nossas lágrimas. É um Jesus que transforma morte em vida. É um Jesus que muda trajetória. E nós louvamos a Ele por isso. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade.